Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos nessa terça-feira fria em Goiânia. Agora 6 horas e 45 minutos, o sol já tá saindo. Apesar de muito sol, muito frio em Goiânia, né? 16 graus, então assim, um tempinho maravilhoso. E vamos falar de futebol, que é o que interessa. Muita gente me pergunta, Brisado, por que você grava sempre dentro do carro? É o único momento, talvez do dia, que eu tenha para estar fazendo conteúdo, trazendo informações para vocês, que é quando estou no trajeto para o serviço ou quando estou voltando dele. Então, tá aí a explicação para você que sempre pergunta. Não sou Uber, tenho outros afazeres aí. Então, é por conta disso. Mas vamos falar de Goiás, que é o que interessa. Atualizando as notícias das últimas horas, as notícias dos próximos dias, e talvez eu solte aqui alguma informação que você quer escutar, que é contratação. Ontem, em um evento às 17 horas, ontem no estádio da Serrinha, o ex-presidente, né, do executivo, o ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, apresentou as 250 assinaturas que eram necessárias para que ele conseguisse registrar a chapa e, consequentemente, se tornasse presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Ontem ele apresentou essas assinaturas, protocolou todas. Desta forma, deverá ser o único candidato a apresentar a quantidade necessária. Lembrando que em torno de 434 pessoas estão aptas a votarem, e ele já conseguiu aí praticamente 250 assinaturas que compõem, né, que é o número que compõe o próximo Conselho do Goiás. Ou seja, esses 250 conselheiros que assinaram para Paulo Rogério fatalmente deverão compor o próximo Conselho Deliberativo do clube. Agora não sei como é que fica a situação aí da oposição, né? Que não sei o que vão fazer. Segundo Paulo Rogério, não acredita que deverá aceitar numa boa, né, perder essa coleta de assinaturas. Ele inclusive chegou a citar que talvez deu a entender, né, isso, que entrem na justiça para tentar alguma coisa contra a sua candidatura, mas que ele já espera que o clube que deverá tomar aí as decisões jurídicas necessárias, né? Lembrando que em 2024 membros do GPT entrou na justiça contra o Goiás. A gente até puxou esse processo, aparentemente perderam, né? Inclusive algumas pessoas ainda não pagaram a sucumbência do processo ao Goiás, estão devendo. A gente puxou lá e realmente as pessoas que acionaram o clube acabaram perdendo da última vez. Talvez sigam pelo mesmo caminho, tá? Inclusive a oposição vem acusando muito Paulo Rogério Pinheiro de ter maquiado as contas. Nas redes sociais a gente vê algumas trocas de acusações, principalmente de alguns membros mais ativos do grupo GPT, vem trocando essas farpas aí. Mas para que esse tipo de denúncia se torne algo que agregue valor e que possa ser levado aos tribunais, a gente precisa de provas, né? E provas concretas, né? No caso dessas trocas aí de informações ou essas provas via chat GPT, infelizmente a justiça brasileira não pode fazer nada, porque por mais que o chat GPT seja uma ferramenta aí hoje que praticamente todos usem, ela não vai gerar aí, né, talvez provas suficientes para que se prove alguma situação irregular dentro do Goiás. Então, fugindo dessa situação, já está praticamente definido, Paulo Rogério deve ser o presidente do Conselho Deliberativo do clube. Vamos falar sobre futebol, né? Ontem o zagueirão Baldória, do Sub-20, renovou seu contrato com o Goiás, né? Passa a ter um novo vínculo com o Goiás Esporte Clube. Inclusive, o Baldória entrou no último jogo entre Goiás e Paysandu. Entrou, fez um bom jogo. Acho que salva as exceções das substituições do Mancini, para mim foi a melhor. Foi o único que conseguiu em campo demonstrar alguma coisa que retornasse pro time, né? Todas as alterações na minha visão foram ruins, mas o do Baldória eu gostei, cumpriu com o que precisava, foi firme, entrou bem, né? O menino Baldória, que agora tem aí seu contrato renovado aí com o Goiás para os próximos anos. Vamos de outras informações. O Goiás que enfrenta aí a Ferroviária no próximo dia 23, né? Dá na sexta-feira, 9h35, 9h30 da noite, uma coisa assim. Horário horrível, né? Para uma sexta-feira aí praticamente final de mês, pecuária acontecendo em Goiânia, muito frio, mas a torcida esmeraldina precisa continuar demonstrando apoio. Lembrando que hoje a torcida do Goiás vem sendo a maior média de público, né, do campeonato
goiano, né, de todos os clubes, mesmo nosso maior rival aí, mandando jogo no Serra Dourada, mandando jogo em tudo quanto é lugar, não conseguem bater nossa média de público. Então isso mostra que a torcida do Goiás realmente está fechada com o time e precisa continuar este movimento. O que o torcedor precisa agora é renovar o seu sócio, fazer o sócio novamente. Brisado, mas nós estamos vindo aí de campanhas ruins, eliminação no Campeonato Goiano, perca do título da Copa Verde. Agora a fita é outra, né, irmão? Agora é Série A, a gente precisa ficar com a cabeça pensando na Série A, apoiar o Goiás. O time vem correspondendo em campo, apesar de ter partidas irregulares, né? Não fez uma ótima partida contra o Paysandu, mas é líder do campeonato. A gente não pode, por exemplo, fazer como o time do lado de lá, né, que acabou de ser campeão, os caras não estão nem indo no estádio. Então a gente precisa mostrar que realmente o Goiás é o maior time do Centro-Oeste, e isso não tem que gerar dúvidas. Então o Goiás precisa que o torcedor realmente abrace o time, né, e que a gente possa lotar o estádio aí dia 23. Com certeza estarei lá para acompanhar essa bela partida do Goiás contra a Ferroviária, e eu acredito muito, né, no favoritismo do Goiás deva prevalecer, e nós devemos sair aí com os 3 pontos para poder se isolar na liderança e torcer aí por resultados que ajudem o Goiás a ficar cada vez mais sólido ali, né, como líder da competição. Agora, falando sobre contratações, pessoal, lembrando que a janela, nós vamos ter 2 janelas de contratação. Uma janela que abre agora dia 2, ela fica praticamente 8 dias aberta, então ela deve abrir dia 2 e fecha dia 10. Essa é a famosa janela do Mundial. É uma janela curta para que os times consigam aí fazer algumas contratações, dura 8 dias, e os clubes devem ser muito rápidos nessa janela para tentar agregar algum jogador aí no elenco. Eu acredito que se chegar nessa janela aí, provavelmente a gente já sabe que o Benítez deve ser inscrito, já está treinando, porém só pode jogar depois do dia 2, quando abre a janela, e ele vai ser inscrito. E um lateral esquerdo, o Goiás está no mercado aí, mesmo que o Andrino disse que não, só vai contratar lateral esquerdo, talvez se o mercado ofertar, Lereia, o Goiás está atrás de um lateral esquerdo. Talvez a entrevista do Andrino tenha sido até sensata, né? Tendo em vista que a gente tem um Lovati, que é um jogador que vem de um belo gol aí, acabou se lesionando, não consegue manter regularidade, né? As lesões vêm atrapalhando o Lovati. Tem também o Danilo, tem também o Lepo, que vem fazendo excelentes partidas improvisadas na lateral esquerda. Talvez a sensatez do Andrino nessa coletiva deva ser até elogiado, né? Os jogadores estão conseguindo entregar ali na lateral esquerda. Ele talvez não seria o melhor momento para explanar que está procurando lateral esquerdo, mas segundo apurações, o Goiás pode sim apresentar um lateral esquerdo nessa janela de 8 dias. E o Goiás está atrás de extremos, né? O Goiás que sofre aí nessa posição. Temos ali de um lado o Pedrinho, que vem rendendo, mas do outro lado o Elton Mateus, Jajá e Arthur Kaique não rendem absolutamente nada. Então o Goiás está ativo no mercado. Estou apurando alguns nomes aí que eu sei que o Goiás procurou, mas eu quero chegar em algum nome que o Goiás tenha feito propósito. Então o Goiás pretende trazer esses extremos, porém não acredito que chegue na janela de 8 dias aí, a tal janela do Mundial. Acredito muito que o Goiás deva trazer esses extremos na outra janela de julho, que é aquela janela mais extensa, e o Goiás deve apresentar sim seus extremos. Então eu tô acreditando aí talvez em um lateral esquerdo seja apresentado entre o dia 2 e o dia 10. Então pode chegar aí jogador novo. O meia Brian segue aí talvez tentando uma negociação com o CSA. O Goiás deve abrir tratativa também nessa janela agora de 8 dias, mas acredito que não vai conseguir, né? Lembrando que talvez uma eliminação na Copa do Brasil do CSA torne mais fácil, talvez uma negociação que libere o Brian para já vir agora nessa janela e não em outubro. Lembrando que ele já assinou o pré-contrato, já tem um certo vínculo com o Goiás aí, tem que cumprir. Então talvez a eliminação, né? O CSA, que se eu não me engano enfrenta o Grêmio hoje, talvez o torcedor do Goiás aí torça para que o Grêmio goleie logo o CSA e que o CSA fique fora, e aí talvez o Brian não se torne uma peça tão importante para a disputa aí da Série D pelo CSA no restante da temporada. Então é isso, galera. Trouxe aí todos esses balanços de informações da data de hoje, né? Nós vamos trazer alguma novidade para vocês, e peço ao torcedor,
vamos lotar o estádio, vamos fazer o sócio, porque somente a torcida do Goiás, somente aí a Força Jovem, a torcida que vai de arquibancada, os torcedores da cadeira, são os que vão conseguir empurrar esse time aí, né, rumo ao título, né, no final do ano, quem sabe. Então vamos manter a regularidade no estádio, vamos acompanhar o time, porque se Deus quiser, no final do ano a gente vai colher aí, né, talvez um acesso ou talvez um título. Lembrando que o campeonato está muito nivelado, os times principais estão em baixa, o Atlético Paranaense vem perdendo, o Cuiabá vem perdendo, América Mineiro e Curitiba também não vem em boas situações, o time que era líder, que é o Avaí, já deu uma decaída. Então o Goiás precisa aproveitar o momento e fazer um saldo, porque em algum momento ou outro, talvez o Goiás tenha uma baixa, e que essa baixa possa ser, né, diluída aí nos pontos que o Goiás acumulou, ou seja, nessa gordura que o Goiás criou no início do campeonato. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, né? Talvez no próximo vídeo aí eu já consiga apurar alguns nomes, né, desses extremos, desse lateral esquerdo, para trazer para vocês. Então acho que o que mais está encaminhado até o momento é isso. Meia já tem o Benítez e o Brian. Lateral esquerdo, o Goiás está negociando com um aí, tá muito próximo talvez de um acerto. E os extremas já tem conversas bem encaminhadas, mas talvez para a segunda janela, que é de julho, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e até mais.